Oi pessoal, é Viviane. O vídeo de hoje é o primeiro vídeo da série Curso de Saboaria Artesanal Processo a Quente. Todo mundo queria, né? Então, vai ser agora. Pessoal, quem não fez o curso do processo a frio, então esses vídeos não é para você. Você volta lá e faz favor de ver os vídeos, porque nessa sequência de vídeo vão ser apenas 7 a 8 vídeos, então eu não vou estar explicando coisas como quanto a segurança, blá blá, essas coisas, não, porque vocês já aprenderam ou já deveriam ter aprendido no processo a frio. Então, isso é uma continuação do processo a frio, agora vem o processo a quente, tá? Então, vamos lá. No vídeo de hoje, nós vamos está respondendo 3 perguntas. Primeiro, o que é o processo a quente, qual a diferença entre o quente e o frio, e como transformar o frio no quente. Então, beleza, bora lá. O que é o processo a quente? O processo a quente, gente, é fazer sabonete, sabão, tanto faz, adicionando uma fonte externa de calor, tá? Como assim? No processo a frio, a gente mistura tudo e deixa a saponificação acontecer. No processo a quente, a gente mistura tudo, coloca calor nele para poder forçar a saponificação para aquilo acontecer mais rápido. Então, como é que a gente coloca esse calor? É através do forno, fazendo um processo a frio normal e colocando ele no forno por volta de meia hora a 1 hora, forno de 50 graus Celsius, sendo assim, o seu sabonete processo a frio transforma-se em um processo a quente. Esse método é chamado de Cold Process Oven Process, que quer dizer processo a frio no fogo, no forno. Enfim, depois tem o processo a frio de cozimento a lento, né? Que é o que eles usam, uma panela de cozimento a lento, que é uma panela elétrica. A panela de arroz não, se ela for de alumínio, não pode. Teflon também dá para usar, mas ele descasca, não fica legal. O ideal é arrumar uma panela que a base dela por dentro dela, né, seja de cerâmica ou alguma coisa que não vai descascar com temperaturas altas e com coisas como soda, tá? Ou você pode estar fazendo também no banho-maria, que também dá para fazer, mas é um cozimento a lento, ou mesmo no fogão de casa mesmo, se tiver no mais baixinho dos baixinhos, sabe? No coisa 1, aí então dá para fazer também. Esse é o cozimento a lento. Depois, também tem o cozimento de alta temperatura, né? Que é o famosinho do momento. O de alta temperatura tem 2 formas de fazer. Tem o de alta temperatura com stick blender, que é com mixer, né? Mixando, para gerar mais calor ainda, além de estar uma temperatura tanto da lixívia quanto dos óleos de acima de 100 graus. Você, além de tudo, você bate para andar mais rápido, né? Que é o processo a quente de stick blender, que é varinha mágica mixer, sabe? Mixar. Aí tem também esse mesmo de temperaturas altas, que as pessoas só esperam, os famosos vulcões, que são uma expansão da massa do sabonete, né? Porque tá muito quente, ele se expande. E vai domando aquilo até que esteja, passe pela fase gel e seja tudo saponificado. Esse processo costuma ser por volta de 15 a 20 minutos, você já tá com o sabonete totalmente saponificado. Só informar, colocar os aditivos, informar, todo mundo feliz. E também tem o famoso sabonete fluido. O fluido, gente, não tem nada a ver, geralmente é com alta temperatura, mas pode fazer com baixa temperatura também. O sabonete fluido,
ele é o que geralmente as grandes indústrias usam, né? Mas se eles têm outro método de fazer, ele é feito geralmente em alta temperatura, acima de 100 graus também. E o que faz ele ser fluido são os aditivos que são colocados no sabonete. Não vamos entrar nesse de fluido aqui, mesmo porque ele funciona sempre melhor, ele nunca fica fluido artesanalmente, tá, gente? Porque ele fica até perigoso por causa das temperaturas muito altas. Em ambiente de fábrica, onde eles não fazem com máquinas e não com pessoas, então funciona muito bem, inclusive a maioria dos sabonetes, Dove, você fala o nome aí que eu falo que eles são feitos da maneira hot fluido, por isso que eles ficam tão bonitinhos nas formas, como se fosse um processo a frio. No entanto, eles são feitos nesse método. Eles colocam panelas gigantescas que são tampadas e que tem canos dentro dessas panelas que vão colocando através dos canos os aditivos e vai misturando o aditivo. Sendo assim, o sabonete fica fluido como se fosse um sabonete processo a frio, no entanto, é feito no processo a quente. Mas veja que em ambiente de fábrica, tudo fica fechado e você não corre o risco de espirrar aquela coisa tão quente em você. No ambiente em casa, é mais complicado estar fazendo esse mix na temperatura tão quente e de uma maneira que a temperatura não abaixe, né? Então, se você conseguir fazer na sua casa de uma maneira que a temperatura segura, né? Primeiro de tudo, uma maneira segura, onde você não vai se machucar, não vai colocar em risco a saúde de ninguém. E de uma maneira que rápido, né? Então, é como se faz. Eu aqui eu não consigo, portanto, não vou estar ensinando esse sabonete fluido. Não vou. Enfim, mas essa que é a diferença. Então, ou seja, o de alta temperatura não necessariamente é o sabonete fluido, tá, gente? Mas enfim, vai ter gente aí comentando, comente o que quiser. Não, aqui não tem opressão, não. Fala o que quiser, mas é assim que funciona. Então, e depois a outra pergunta era como transformar o sabonete a frio no sabonete a quente. Então, a diferença é o calor, né? Muito bem. Então, digamos que, ok, tem uma receita no processo a frio, quero fazer a mesma receita no processo a quente. O que eu devo fazer? Lembre-se que no processo a frio você tem que ter uma quantidade de soda e 2 quantidades de água para poder misturar para fazer a lixívia e fazer o processo a frio, né? Então, muito bem. No processo a quente, você precisa de uma quantidade de soda e 3 quantidades de água para poder fazer a lixívia. Por quê? Pelo menos 3. Alguns casos até 5, tá? Em casos, por exemplo, de fluido e em casos de sabonete que se usa as duas sodas, né? A soda e a potassa, há que ter mais água, tá? Mas entramos nisso mais pra frente. Tem que ter essa quantidade maior de água pelo simples fato de que está cozinhando. Você vai estar cozinhando o sabonete. Então, você vai estar colocando calor, automaticamente a água vai estar evaporando, né? Então, quando vai evaporando, o que ele vai fazendo? Ele vai ficando seco o sabonete, né? Então, antes dele cozinhar, ele já fica seco. E ele não pode ficar seco antes de cozinhar. Ele tem que ficar seco depois de cozido. Então, por causa disso, você vai precisar mais da água por causa da evaporação, que é normal, tá? Essa aqui é a mágica do negócio. Então, ou seja, qualquer receita você pode transformar em uma receita para processo a quente. Agora, pergunta que não se quer calar, né? Nem sei, esqueci. Parei porque eu esqueci a pergunta. Então, a pergunta que se quer calar, que não se quer calar é quanto à cura, né? Porque uma das diferenças que é mais dita sobre o sabonete
processo a frio e o processo a quente é a questão da cura, que a pessoa fala assim, ah, você acabou de fazer o sabonete, já pode tomar banho com ele? Pode, se você quiser usar o seu sabonete num banho só, tá? Porque ele dissolve muito rápido, porque ele ainda tá muito fresco. Então, a cura, pessoal, não tem nada a ver com pH, com soda, com nada disso. Claro que o sabonete vai ficando mais suave com o tempo e ele vai mudando com o tempo. Só que a cura é para o sabonete secar. É a mesma coisa com a cura do vinho, a cura do queijo. Essas coisas que precisa curar é para secar, tá? Então, se você faz um sabonete agora, daí 4 horas você já pode até cortar ele. Sim, só que ele vai dissolver muito rápido. Por isso, ele merece uma cura também, tá? De quanto tempo? Lógico, vai ser menos tempo do que um processo a frio. Só que isso vai depender da umidade do ar, da temperatura da sua região, do que você colocou no seu sabonete. Então, geralmente são 2 semanas para o processo a quente, 4 a 6 semanas para o processo a frio. No entanto, tem que estar sempre pesando o sabonete para ver se ele ainda já está curado ou se já secou o suficiente, porque ele diminui e começa a pesar menos depois que curado, né? Então, quando ele parar de perder peso, é quando ele já tá curado. Isso que é o grande mistério da cura. Outra questão do sabonete a quente, que é diferente do sabonete a frio, é que os seus aditivos você pode meio que manipular eles para colocar depois, tá? Por exemplo, a questão do óleo essencial. Você coloca o óleo essencial depois que o sabonete já saponificou, então, ou seja, não tem soda ativa, a soda não vai atrapalhar esse óleo essencial, não vai comer os nutrientes nem nada, então fica muito melhor, né? Então você nota que você vai gastar menos óleo essencial para fazer esse tal sabonete. Então, assim, você pode meio que controlar qual que é o óleo que você quer que fique como sobreengorduramento do seu sabonete. Tudo isso você pode estar fazendo no processo a quente. Essa que é a grande vantagem do processo a quente, é meio que conservar mais as propriedades do sabonete no sentido que você colocou depois que não há soda ativa. E não somente a questão da soda ativa, né? Que no processo a frio, por exemplo, você não coloca calor no sabonete. Mas a própria saponificação, o processo esquenta o sabonete. Então, assim, ele atinge temperaturas até de 70 graus. Então, todos, por exemplo, os óleos essenciais que são voláteis, né? A maioria deles são, em modo geral, todos eles são, mas os que evaporam tem um ponto de evaporação que é, menor do que esses 70 graus, ou seja, todos esses óleos essenciais vão evaporar e não vão ficar no seu sabonete. Ao passo de que, por exemplo, no processo a quente, ele já passou pelo processo de saponificação, ou seja, ele não vai de repente começar a esquentar. Então você já sabe qual que é a temperatura que o seu sabonete está, e você pode controlar quando que você vai estar colocando seus óleos essenciais, por exemplo, para o seu sabonete não perder aquelas propriedades, não perder aquele cheiro, enfim. Então, essa é uma grande vantagem do sabonete processo a quente. Em modo geral, ele tem um aspecto mais rústico. No entanto, dá para ir se manipulando e fazendo uma gracinha e outra. E você, com o tempo, você vai aprendendo, olha, se eu fizer assim o assado, ele fica mais bonito. Vai aprendendo manhas e vai fazendo. Um sabonete que eu fazia há 10, 15 anos atrás, não é a mesma coisa do que eu faço hoje. Porque com o tempo a gente vai aprendendo coisas, né? Vamos evoluindo, graças a Deus por isso.
vamos aprendendo coisas e olha, talvez isso é melhor. Olha, eu fazia assim desse jeito, mas agora ficou melhor daquele outro jeito. Então vai se melhorando. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Obrigada por ter assistido até agora. Obrigada por estar apoiando esse projeto. Esse é um projeto que eu estou doando para vocês. Está sendo feito com muito amor. Planejei aqui umas coisas que são chaves, que se você aprender esses tais princípios, você vai conseguir fazer qualquer tipo de sabonete processo a quente. Muito obrigada, pessoal. Um beijinho para todo mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu comentário, deixa pelo menos um oi, para ajudar o canal. Deixa um joinha e pronto. Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau.